Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Manifestamos nossa gratidão pelo seu comentário de sempre. Tem motorista, depois de passar um dia na boleia, descansando à noite, assistindo todas as noites do Foco do Brasil. Outros no metrô pela manhã, direção ao trabalho. Outros no calçadão, caminhando no Rio de Janeiro, Copacabana. Alguns nos confins do Amazonas ou no Sul. Enfim, brasileiros com a gente, muito obrigado. Participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Pirassununga, São Paulo, onde participou da cerimônia de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea. Esta é a quarta vez que Bolsonaro acompanha uma solenidade na cidade desde que foi eleito. O presidente Bolsonaro chegou à cerimônia acompanhado do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, quando encontraram a deputada federal Carla Zambelli, que já estava ali esperando. A cerimônia de declaração de novos aspirantes, gente, é a mais importante do ano na academia e acontece no encerramento dos 4 anos dos cursos de aviação, intendência e infantaria. E veja que absurdo, gente. Enquanto o governo Bolsonaro completa nos próximos dias 3 anos sem corrupção, em muitos estados e municípios a situação é bem diferente, ou seria a mesma de sempre, né? Segundo dados obtidos pela CNN, um levantamento da Controladoria Geral da União apontou que o prejuízo em desvio de recursos federais para a Covid, que foram encaminhados a estados e municípios, pode chegar nos estados e municípios a 300 milhões de reais pela corrupção por lá. Durante a pandemia, houve um aumento de operações de combate à corrupção pelo país. O ano de 2020 alcançou o maior número da série histórica desde 2003, com 97 operações, das quais 47 relacionadas a verbas para o enfrentamento à Covid, aponta o estudo. Em 2021, ocorreram mais 57 operações, das quais 31 envolveram dinheiro da pandemia, dinheiro federal enviado aos estados e municípios, e por ali deu problema. As operações ocorreram desde abril de 2020 em praticamente todos os estados brasileiros e foram realizadas com a ajuda da Polícia Federal. Portanto, está aí uma comprovação da revolta de muitos brasileiros que não estão vendo, não é, corrupção no governo federal, mas em muitos estados e municípios o problema continua. E sabemos que entre quinta e sexta tivemos aí um encontro virtual promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que convidou o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, então, teve sua participação na abertura e, nesta sexta-feira, em discurso, e cumprimentou Biden pelo encontro pela democracia. Cumprimento o presidente Joe Biden pela iniciativa de organizar a cúpula da democracia. No Brasil, nossa Constituição Federal estabelece a dignidade humana e a democracia como princípios fundamentais da República. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. Valorizamos o direito de todos de expressarem suas opiniões e de serem ouvidos. A proteção dos direitos humanos é valor inerente ao governo brasileiro e orientador de todas as nossas políticas públicas e programas sociais. E vimos a repercussão do julgamento do incêndio na Boate Kiss, né? Independentemente do resultado, gente, ali do tribunal de júri, o caso nunca mais será esquecido no Brasil. As vidas que se foram, os familiares que pagaram, aí juntamente com os que se foram, um alto preço da junção de erros comuns em nosso país. Junção de coisas erradas que fizeram dar tudo certo para uma das maiores tragédias da nossa história. Além do sofrimento, o caso ao extremo serviu ainda para mudar muitas coisas no Brasil. Exigências, cuidados que antes não eram observados passaram a ser rigorosamente cobrados, às vezes até em demasia, não é?
O caso nos alerta ainda que nem sempre grandes soluções resolvem quando as pequenas não são observadas. Ali, por exemplo, gente, em primeiro lugar, se a prudência tivesse sido observada, não teria fogo no ambiente fechado, coisa que ainda acontece aqui no Brasil em ginásios. Por exemplo, em determinadas solenidades, com muita gente, locais fechados. Ou então, simplesmente, o extintor que estava no local, se tivesse funcionado, se fosse adequado, teria extinguido rapidamente as chamas e mais de 240 pessoas jovens, não é, continuariam a vida. Mas o óbvio e o simples, isso não funcionou. E por fim, aproveito para fazer um alerta às empresas de segurança no trabalho, técnicos de segurança no trabalho, que praticam treinamentos com colaboradores normais nas demais organizações, algumas grandes que hoje em dia são obrigadas por lei a terem brigadas amadoras internamente, não é? Através dos colaboradores. É prática comum, então, o treinamento com fogo, sem os devidos equipamentos de proteção. Sem, um avental anti-chama, anti-fogo, um escudo protetor, e até sem máscara apropriada de proteção à face e também aos olhos. Treinamento dado por empresas de segurança no trabalho, colocando a vida de colaboradores de outras empresas em risco nos treinamentos nas empresas do nosso país. E faço então um pedido: técnicos de segurança do trabalho, não treinem colaboradores da sua e de outras empresas, não façam eventos nem palestras com exemplo prático, sem que os participantes estejam devidamente protegidos. Isso é óbvio, é simples, mas não observar isso ocasionou o caso da Boate Kiss. O simples e o óbvio não foram observados e ocasionou há poucos dias um acidente em treinamento com um familiar meu que saiu com 2 braços gravemente queimados, atingidos pela falta de equipamento do treinamento dado por técnicos de segurança do trabalho. Não vale, não pode, não é óbvio, não é observar o simples. Tem que ter cuidado. O óbvio e o simples não podem ser esquecidos jamais. Regras sanitárias para entrar no Brasil foram adiadas em uma semana por conta de que, como vimos aí, em destaque, o site do Ministério da Saúde e a página e o aplicativo do Conect SUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, foram invadidos por hackers. Também foi afetado o eSUS Notifica, que recebe notificações dos estados e municípios sobre a síndrome gripal suspeita e confirmada de Covid-19. Outro sistema afetado foi o Programa Nacional de Imunização. A autoria do ataque cibernético foi assumida por Lapsus Group. O grupo disse que os dados dos sistemas foram copiados e excluídos. Não temos maiores informações ainda a respeito. Nos contatem caso queiram o retorno dos dados, dizia a mensagem dos autores do ataque nas páginas do Ministério. O ministro Marcelo Queiroga disse sobre o responsável pelo ataque: será exemplarmente punido. Mourão está infectado. Depois que o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que está infectado com a gripe tipo influenza A, ele comentou também que acha estar com a doença desde o dia 6, quando viajou para o Rio Grande do Sul. Apesar de contaminado, o vice-presidente decidiu manter sua agenda. Como sabemos, gente, há no momento um surto de casos de influenza A em alguns lugares, especialmente no Rio de Janeiro, onde o estado, a cidade, enfim, alguns locais, vivendo uma situação preocupante. E estão comentando aí que Ciro Gomes fez fiasco contra um deputado federal, Capitão Wagner, adversários políticos no Ceará. Eles participaram de uma audiência de conciliação, pacificação, um encontro virtual em um processo que o deputado move contra Ciro desde 2020 por difamação.
E o que era para ser pacificador, reconciliação, virou no que aquilo, gente. Ciro ampliou os xingamentos. Um dos artistas que mais procura colocar sempre um posicionamento certo sobre qualquer assunto que seja, o cantor sertanejo Zezé de Camargo, que forma dupla com Luciano, seu irmão, não mede esforços quando o assunto é realmente colocar sua opinião em destaque de uma forma correta. Ele, que se declarou apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais em 2018, 2 anos depois, ele garante que continua a ser favorável ao líder político. E em entrevista concedida à jornalista e colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele destacou há algum tempo que é primordial que o artista, seja ele qual for, tenha um posicionamento certo, principalmente com assuntos políticos. Por isso, ele se manifesta e considera que, no caso, o certo ainda no momento é estar com o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou sempre a favor das pessoas se politizarem, de saber o que é política, para saber exatamente quando for cobrar e saber o que está falando, disse Zezé de Camargo. E agora, um de seus trabalhos, um documentário contando seu relacionamento com a filha Vanessa, principalmente, com a ex-esposa Zilu, com a sua atual companheira, está em destaque, está em estreia no Netflix. E isso remonta aí também ao processo de construção desse documentário que conta as intimidades de Zezé de Camargo. Tudo porque, no decorrer da construção do documentário, por conta dos apoios que Zezé manifestou ao presidente Jair Bolsonaro, alguns sertanejos convidados a participar do documentário desistiram da participação com medo de que uma eventual participação, uma aproximação a Zezé de Camargo prejudicaria as carreiras desses indivíduos, seriam cancelados pelo apoio que Zezé já deu ao presidente Jair Bolsonaro. O que você acha? Quem saiu perdendo e quem saiu ganhando com essa desistência, possivelmente de artistas esquerdistas? E essa até o presidente Jair Bolsonaro comemorou. Todo mundo tá vibrando com o senhor. Segunda-feira, 16 horas, tem um festival do forró lá na presidência. Na presidência, né? 0800. Você viu que, em decisão unânime, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional declarou as matrizes tradicionais do forró como Patrimônio Cultural do Brasil. O Conselho, formado por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, também elegeu o forró como um supergênero musical por reunir ritmos nordestinos, entre eles o xote, chachado, baião, chamego, a quadrilha, o arrastapé, o pé de serra, essa coisa maravilhosa e alegre do lindo povo nordestino. O pedido de registro para tornar o forró patrimônio cultural foi feito em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste do estado da Paraíba. Muito boa essa iniciativa, é bom que isso fique oficializado de uma vez por todas. Isso faz a beleza do Brasil, a riqueza cultural genuína do nosso povo. Isso é música popular brasileira de verdade. E se o Nordeste tem o forró, o Brasil precisa reconhecer, conhecer cada vez mais também outras músicas de outras regiões, não é? A música gaúcha, gauchesca e tradicionalista do Rio Grande do Sul, as bandinhas também do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, enfim, a música brasileira regional de cada canto do nosso país. Os resultados do primeiro ano do Plano Anticorrupção do governo federal demonstram que, do total de 153 ações previstas para serem entregues até 2025, 60 serão concluídas até o final de dezembro deste ano, agora, final deste mês, o que representa 39% de execução, segundo dados da Controladoria Geral da União.
O plano, desenvolvido pelo Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, reúne ações a serem entregues pelo governo com o objetivo de aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e responsabilização por atos de corrupção. A iniciativa busca refletir e reforçar o compromisso do Brasil com o enfrentamento à corrupção e alinha-se aos esforços já materializados em 2019 no pacote anticrime e anticorrupção, diz nota da CGU. Pela primeira vez em nossa história, fizemos um diagnóstico da estrutura anticorrupção brasileira e, com base nas recomendações internacionais, nas boas práticas e nas necessidades de melhoria das medidas já implementadas no país, geramos um plano com 142 ações iniciais, que hoje foram ampliadas para 153, todas elas vinculadas às competências dos órgãos do Poder Executivo Federal, disse o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que coordena o CICC. O ministro da CGU destacou as entregas realizadas, como a publicação das notas fiscais eletrônicas de compras públicas no portal da Transparência, a proposta de projeto de lei sobre a regulamentação da representação privada de interesses, que foi assinada durante o evento, e o sistema eletrônico de informações patrimoniais desenvolvido para detectar enriquecimento ilícito e situações que possam gerar conflito de interesses. O Ministério da Infraestrutura assinou a autorização para que 6 grupos empresariais possam iniciar a construção de 9 ferrovias do país. A medida faz parte do programa ProTrilhos, que visa ampliar a malha ferroviária nacional a partir de investimentos privados. Com a assinatura, as empresas devem investir cerca de 50 bilhões de reais e agregar 3,5 mil quilômetros à malha brasileira. As ferrovias estão localizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí e Pernambuco. Desde setembro do ano passado, após o lançamento do ProTrilhos, o Ministério de Tarcísio recebeu 36 propostas de construção de ferrovias pela iniciativa privada. No total, foram apresentados projetos que correspondem a 11 mil quilômetros de trilhos em 14 estados, com previsão de 150 bilhões de reais em investimentos. E no evento que marcou a concessão de 9 ferrovias, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o Brasil também está caminhando para ter a estrutura mais privada do mundo e que os portos serão os próximos a serem privatizados. Tarcísio também disse que pretende privatizar outros portos nacionais e que, com os investimentos gerados, o Porto de Santos se tornará o maior do hemisfério sul da Terra. Nesta sexta, Dia da Criança Especial, uma reflexão sobre a informação. Uma em cada 100 crianças está no espectro autista. O número pode ser ainda mais assustador, tudo depende da análise utilizada. São pelo menos 2 milhões de autistas no Brasil. Gente, sou pai de um menino autista. Na noite da última quinta-feira, após apresentar o jornal Foco do Brasil, já em casa, enquanto minha esposa ainda estava em um jantar com mulheres na igreja, meu menino de 8 anos, ao meu lado no sofá, anunciou ao seu modo uma grande notícia. Seu dentinho, que há um bom tempo estava molinho, finalmente se soltou. Porém, algo deixou o meu garoto preocupado. O dentinho de leite, embora solto, ainda permanecia ligado de alguma forma em um dos cantinhos à gengiva. Mas que depressa, esse pai, desajeitado para a situação, tentou ajudá-lo. Mas o dente não saía. Soltinho, mas um filete de algo no cantinho segurava o dente de leite frontal do meu garoto. Um drama daqueles para pai e filho. Puxei, tentei, mas parecia haver um fio de aço invisível segurando o dente pelo canto. Pensei em ligar para dentista, porém, antes pedi a ele:
Ei, senta aqui um pouquinho, coloquei ele numa cadeira e orientei que movimentasse com a língua seu dentinho por alguns minutos. Tanto o pai quanto o filho, apavorados, finalmente obtiveram sucesso alguns minutos depois, quando saiu a frase: pai, o dentinho saiu. Ufa, tudo aquilo foi um grande susto. E depois, olhando para meu menino, para sua satisfação em ver que finalmente o dentinho saiu da boca, e olhando para o pequeno dente de leite, veio a reflexão. Primeiro, em tempos de tanta correria, que momento histórico que tive o privilégio de viver. Estar ao lado do filho de 8 anos quando ele celebra a conquista. Afinal, o dentinho de leite tinha que cair, porque o permanente já estava nascendo. Ao mesmo tempo, olhei para o futuro e fiz a mesma reflexão que todo pai e toda mãe fazem sobre quando eles, o pai e a mãe, não estiverem mais presentes na vida do filho especial. Esse é o maior temor de pais de crianças autistas e especiais, e é o que mais caracteriza os mais profundos sentimentos deles: o amanhã. Mas também o presente, porque para muitos pais de crianças especiais, o agora é tão fora de seus limites que parece impossível caminhar, suportar mais tempo. O Brasil precisa avançar no ato de cuidar, de dar estrutura, de apoiar, de avançar em pesquisas, ajudar a comunidade do país e do mundo ligada ao tema autismo, crianças especiais, encontrar soluções para tantos transtornos, patologias, doenças, causas desconhecidas na gravidez ou nos primeiros anos da infância, que estão levando ainda, em pleno 2021, a uma grande pandemia de casos que comprometem o físico e o intelecto de nossas crianças e quase nada se sabe. Nesta data também, em nome de cada família brasileira, reconheço o papel de professores, cuidadores, auxiliares, profissionais de saúde, médicos, escolas, sobretudo as especializadas. E então lembro do papel exemplar de uma professora, a professora Elaine, que coordena uma APAE, uma instituição de primeiro mundo da minha cidade, cuida do meu filho e das crianças especiais. Ou da minha antiga professora Cássia, mãe de autista, corajosa fundadora da APADV, no peito e na raça, com outros corajosos pais, profissionais, enfim, para cuidar de crianças no espectro autista. Fico emocionado em lembrar também da primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro, que em sua simplicidade, coragem, ficou em evidência por ter coragem de falar de Jesus e não negar Jesus nem sua fé. Ela tem estado na vanguarda para pelo menos colocar esse assunto em evidência neste momento no Brasil. A luta pelas crianças especiais precisa avançar. É por elas, é pelos pais, pelas famílias. Porque agora tive a felicidade de ajudar na queda do dentinho de leite do meu guri de 8 anos. Mas a pergunta que fica é desesperadora. Um dia, estarei aqui eu, minha esposa, os irmãos? Terá alguém ao lado do meu filho no futuro? Ou o Brasil terá condições ultra avançadas e dignas para cuidá-lo? Espero que a corrupção seja aniquilada desse país, para que sobrem recursos para fazer muito mais por essa e por tantas outras causas. Também é por isso
que às vezes você me vê revoltado aqui, como na edição anterior, revolta contra a corrupção, contra a gastança fácil do dinheiro do povo, contra o peso que o povão brasileiro carrega nas costas, o peso dos altos salários públicos, da corrupção legalizada, das mordomias, dos exageros, da injustiça e da impunidade. Mas, também quando nada traz esperança, é aí que eu olho para o alto e sei que se tudo falhar, ainda assim devo descansar na fé. Pense nisso. A propósito, tenho aqui um brinquedo que o meu filho autista, o Eric, deixou na minha mão antes da minha saída para apresentar esta edição do Jornal Foco do Brasil. Pediu: papai, cuida do meu pocket, brinquedo que ele adora passar alguns minutos ou horas até em estimulação. Pense nisso. Muito bem, assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você, sua família e as crianças especiais do nosso Brasil.